Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos trocar uma ideia sobre seladores e vernizes. Pois bem, meus amigos, o nosso canal está fazendo uma espécie de revisitação. Estamos revisitando alguns temas que nós já tratamos de maneira separada. Tratamos sobre vernizes, depois tratamos sobre seladores, depois tratamos sobre diluentes. E muitos dos nossos parceiros nos perguntam. Então nós vamos responder algumas perguntas que abrangem uma série de dúvidas. Antes da gente responder a pergunta, eu quero fazer uma breve explanação sobre as diferenças entre esses dois produtos, o verniz e o selador. O verniz, ele é um produto pronto. Eu vou explicar bem direitinho. Um produto pronto. A gente recebe na latinha, né? Verniz na latinha, a gente coloca lá, usa um diluente. Nunca se usa o produto tal qual ele vem na lata. Isso é uma coisa importante. A gente faz lá uma diluição de acordo com as instruções do fabricante. Use tal diluente. Normalmente quem fabrica o verniz fabrica já o diluente. E às vezes é mais caro um pouco, mas muitas vezes vale a pena. Então o verniz é um produto que a gente passa e ele está com o acabamento pronto. Diferentemente do selador, porque o selador originalmente não era acabamento, ele era um fundo. E ele continua sendo um fundo preparador para selar a madeira. Isso é bastante importante a gente entender. Com o passar do tempo, o selador acabou adquirindo áreas de acabamento, porque ele começou a formar um acabamento mais aveludado, um acabamento mais encerado, e isso agradou muito as pessoas. E a partir daí, então, o selador ganhou status de acabamento. Antes da gente entrar nas diferenças dos dois, e a gente responder aqui algumas questões que estão aqui, eu quero falar o seguinte: todo o acabamento ele tem que sempre levar em consideração três fatores. O primeiro fator é o chamado corte, ou seja, como é que a gente mistura aquilo, a quantidade de diluente que a gente coloca no produto. Esse é o corte. Então, se eu vou preparar um selador à base 50-50, eu vou ter 50% de selador, 50% do diluente do selador. Depois eu vou falar um pouquinho dos diluentes, rapidamente. A segunda coisa importante que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o acabamento é o tipo de madeira que nós estamos usando. Cada madeira tem um coeficiente de absorção, ou seja, madeira mais dura absorve menos, madeira mais macia absorve mais. Consequentemente, a gente tem que levar isso em consideração para evitar colocar, por exemplo, um produto muito grosso, ou seja, um corte grosso, numa madeira dura. Não vai funcionar. Então isso é uma coisa importante. A terceira coisa que a gente tem que considerar sempre quando a gente vai fazer um acabamento é a temperatura, a umidade, enfim, as condições climáticas que a gente tem. Com chuva e umidade, sempre é difícil fazer acabamento, especialmente com selador. Eu vou explicar isso direitinho depois. A ordem do nosso trabalho, a ordem, importa também. Então, vamos ver algumas questões aqui para a gente já esclarecer. O Luiz Gustavo perguntou, entre outras coisas, colocou lá, tem uma dúvida. Quando utilizo o selador diluído com thinner, posso em seguida utilizar um verniz copal diluído em água rasa? Então, Luiz Gustavo, a questão é a seguinte: são duas coisas distintas, certo? Uma é o selador, que é o fundo, tem o seu próprio diluente. Então, como é que ele pergunta aqui? Usa o selador diluído com thinner. Então, o selador diluído, ele passa, faz a sua base, e depois ele vai passar sobre esse selador um verniz. Aí ele vai diluir o verniz, isso que ele está perguntando, com água rasa. Então aquilo que eu já mais ou menos tangenciei antes.
O importante é essa ordem, ou seja, primeiro tu vai fazer o selador. Então tu vai preparar o teu selador, tu vai colocar lá num vidrinho, num recipiente, numa garrafinha, a quantidade de selador que tu vai usar e vai fazer o teu corte no selador. Ou seja, eu quero fazer um selador 50-50. Então eu vou botar 50% de selador e vou completar com thinner. E aqui uma coisa muito importante, gente. Muitas vezes o selador não dilui com água rasa. Depende do selador. Por isso que é importante a gente ficar atento nessa questão. Muitas vezes a gente bota água rasa no selador e ele fica com os grumos esbranquiçados. Ele não dilui. Isso é um problema. Então a gente pode perder o produto. A gente tem que ter certeza. O thinner mais alto, um thinner 4.000, 7.000, enfim, cada fabricante tem os seus números, mas sempre um thinner forte. Esse thinner forte vai diluir o nosso selador. Então, primeiro nós fazemos a diluição do selador e passamos. O selador tem uma característica. Ele exige lixação. O verniz não. Depois, então, no caso, o Luiz Gustavo vai preparar o seu verniz, de acordo com as instruções do verniz, e vai passar o verniz sobre o selador. Tem uma questão aí assim, ó, Luiz Gustavo e meus parceiros e parceiras. Na maioria das vezes, hoje, ou um ou outro, os dois é um gasto um pouco desnecessário. A colocação do selador antes do verniz proporciona um pouco de economia de verniz, porque ele penetra menos. Por que vai acontecer? Nós vamos fechar os poros com o selador e vamos aplicar o verniz. Vai gastar menos verniz. Talvez por isso seja legal da gente fazer então essa coisa de passar o selador antes. Então aqui a gente já tangenciou alguma questão sobre a questão da diluição. Gassen perguntou aqui o seguinte: o querosene pode misturar no verniz? Alguns dizem que o thinner é apropriado. Então, aquela mesma coisa. É possível até, gente, misturar querosene no verniz. Eu já usei. Existe, inclusive, uma formulação chamada óleo dinamarquês. Uma hora dessa a gente vai voltar a esse tema, porque são muitas questões envolvendo o óleo dinamarquês, que é exatamente isso. Ou seja, usa-se o querosene como diluente, certo? Então, é possível. Aparecida Claret perguntou o seguinte: ela faz uma série de considerações, ela trabalha com artesanato, e ela pergunta se é possível passar o selador e guardar as caixinhas para depois fazer um trabalho com tinta de artesanato, com tinta PVE e tal. Sim, é isso. A vantagem, o problema do selador é que ele serve como base e também como acabamento. Então, no caso aqui da Aparecida, ela vai usar como base. Ela vai pegar os seus seladores, a sua caixinha. Por quê? Porque às vezes, segundo ela, lá no estabelecimento dela, no ateliê dela, o que acontece? Pega umidade, respinga água, tem alguns problemas lá. Então ela vai limpar as suas caixinhas e vai passar o selador para já servir de proteção. Isso é uma atitude muito correta. E a partir daí, ele vai servir como base para fazer os demais acabamentos. No entanto, gente, o selador, ele funciona como acabamento. E é isso que a gente vai tratar agora, porque essa é uma parte muito importante nas questões de acabamento. Então, quando a gente fala de selador, a gente tem que entender que o selador é um acabamento diferenciado do verniz. O verniz eu passo, está pronto o acabamento. Existem alguns amigos, parceiros que passam verniz, passam uma lixinha, passam um bombril, fazem uma série de coisas ali e fazem um novo acabamento. No selador é obrigatório nós fazermos um processo de lixação. Eu vou explicar isso. Aqui vamos supor que nós tenhamos, eu vou riscar aqui só para vocês entenderem, não sei se vai dar para ver bem aqui os riscos que eu fiz aqui. Vocês estão vendo aqui tem uma coisa cheia de curva aqui. Isso aqui é a superfície da nossa madeira ampliada milhares de vezes. Mesmo que a gente passe a mão e entenda que a superfície está super lisa, ela tem essas volumetrias aqui. Eles têm esses problemas aqui. Ela está assim. Porque ela é formada de fibras e entre uma fibra e outra tem um buraquinho. Então, quando a gente passa o selador, a gente coloca uma camada
sobre todas essas imperfeições. Se nós colocarmos uma segunda camada de selador, e esse é muito comum, faz 2, 3, essa primeira camada, a segunda que a gente passa, essa primeira demão, a segunda demão que a gente passa, é o que a gente chama de queimada. Por que acontece aqui? O produto químico entra em relação com a madeira e ela arrepia. Então a gente tem uma superfície bem lisinha e a gente passa um selador e ela fica áspera. E a gente fica, como assim? Mas não podia ter ficado áspera. Por quê? Porque todas as pontinhas dessas irregularidades que a gente não percebe no dedo vão levantar. E aí o produto químico, como tem selador, tem uma série de coisas ali, ele vai endurecer aquela pontinha para cima. E aí por isso que ela fica áspera. E aí o que acontece? Aí nós íamos com a nossa lixa, e aqui nós estamos tratando de acabamento, então nós vamos começar o nosso acabamento a partir da lixa 360, isso é importante. E nós viemos com a lixa e fizemos uma coisa assim. Nós cortamos o topo daquelas irregularidades. E aí nós passamos uma outra demão. 2, 3 demãos, fizemos uma nova lixação. Ou seja, o acabamento em selador e goma laca, não vamos falar hoje de goma laca, tem essa característica. Nós aplicamos o selador, primeira demão, faz a queimada, lixa, passa uma segunda demão, terceira demão, lixa e assim sucessivamente. Nós começamos com a 360 e normalmente não é preciso mais do que isso, tá? Eu só estou explicando essa diferença, porque a lixação é um outro tema que a gente mais adiante volta aí à medida do possível. Então, gente, quando que se escolhe um, quando que se escolhe outro? É uma pergunta que a gente recebe muito. Desta vez eu não selecionei nenhuma, mas é umas coisas que as pessoas normalmente perguntam. Mas quando é que eu escolho o selador? Por que eu escolho o verniz? O importante é entender que o selador, ele exige esse trabalho de lixação, o verniz não. Normalmente o acabamento em selador, ele é mais ao nível do encerado. E o acabamento com o verniz, ele é mais ao nível do brilho. Isso aqui é um verniz. Quando a gente vai tratar de verniz, a gente tem que entender duas coisas. Você entender várias, mas tem duas importantes. Qual é o tipo de verniz que nós vamos usar? Nós temos um chamado verniz marítimo e nós temos um chamado verniz copal. O verniz marítimo, bem grosso modo, existem outros vernizes, tá, gente? Existe o verniz PU, existe verniz PU catalisado. Eu vou dar uma rápida passadinha nesse tema, mas o que interessa para nós são os dois tipos de verniz. O verniz marítimo e o verniz copal. O verniz marítimo é aquele que, segundo os seus fabricantes, se pode usar do lado de fora, ou seja, no deck, no móvel de jardim, etc, que ele resiste, ele tem filtro solar, ele resiste ao tempo. Só que isso é o discurso do fabricante. É muito difícil um verniz resistir mais que um ano, mais que um verão, e ele não começar a descascar. Para esse tipo de produto a gente usa um outro tipo, que é um impregnante, que é o Stank. Depois a gente fala dele em uma outra ocasião. Então, o verniz marítimo é para isso, portas, janelas, decks, móveis de jardim. O nome é de marítimo, ou seja, ele resiste à maresia. E o verniz copal é o verniz que nós vamos usar no mobiliário interno da nossa casa. Isso é importante, são vernizes de preços diferentes. Não vale a pena tu colocar um verniz marítimo dentro do móvel da tua casa, porque ele não vai pegar sol, não vai pegar chuva, não vai pegar nada. Então tu está gastando um pouco a mais porque ele é um pouco mais caro. Existem os vernizes PUs chamados poliuretanos, que são vernizes de alta resistência, que para o mobiliário, ele, em algumas situações ele entra, como por exemplo, pias de banheiro, bancadas de cozinha, que a gente quer fazer uma impermeabilização mais forte, a gente usa esses vernizes PU. E esses vernizes PU tem diferença, tem vernizes que são catalisados, tu bota o catalisador, que é o secante, e esses só podem ser aplicados à pistola. Então por isso nós estamos tratando desses mais simples. Por quê? Porque esses a gente pode comprar na ferragem e a gente mesmo aplicar. E a aplicação do verniz é com alguns equipamentos do tipo pincel, rolinho e pistola. O verniz. O verniz não se consegue aplicar à boneca. O selador não. O selador se pode aplicar também com pincel, com rolinho, com pistola,
Mas o melhor acabamento se consegue fazer com o selador é com boneca. E esse assunto, gente, o assunto da aplicação da boneca, a gente vai tratar daqui um pouquinho, porque quem vai explicar um pouquinho disso e vai dar uma dica muito legal sobre essa aplicação e sobre um pulo do gato que a gente desenvolve muito aqui na Madeira Prima é a Paula Miguel, porque vem aí a dica da Paula. Olá, tudo bem, pessoal? Bom, eu vou trazer uma dica, como o Kleber já falou, relacionada ao nosso acabamento, que é aquele momento que a gente aguarda quando a gente está restaurando um móvel, é quando a gente chega na parte do acabamento, porque mostra todo o nosso trabalho e a gente sabe que tem que ser perfeito. Depende de que forma as pessoas vão enxergar o nosso trabalho. Bom, o Kleber falou para vocês dos 2 acabamentos e eu vou dizer que a gente aqui na Madeira Prima tem uma certa... A gente prefere o acabamento encerado. E quando a gente trabalha com acabamento encerado, então a gente trabalha com o selador. E quando a gente chega naqueles cantinhos, quando a gente pega um móvel com detalhe, todo trabalhado... Espera aí que eu vou buscar um frontão para vocês. Um frontão que mostra alguns detalhes e que então não é só simplesmente pegar a nossa boneca e passar de ponta a ponta o nosso selador. A gente vai ter que entrar em alguns lugares e a gente não quer acúmulo de selador, porque assim como o Kleber falou, a gente depois vai passar uma lixinha e a gente, quanto mais regular deixar a nossa superfície, mais rápido vai ser o nosso trabalho e a gente vai concluir também de uma maneira melhor. Então a gente vai preparar a boneca, vocês sabem como é a boneca. A gente faz lá uma bolinha de estopa. Tem pessoas que gostam de deixar uma boneca bem perfeitinha. Eu vou falar para vocês que no trabalho do dia a dia poucas vezes eu fiz isso. E algumas vezes fiz com meia calça. Também fica bem legal, fica bem firme. Então prende a boneca e ela fica dessa forma o trabalho todo até o final e tem como tu conservar, guardar na caixinha. Mas eu, no dia a dia, eu vou confessar para vocês que eu preparo a minha boneca assim mesmo, com a estopa, então eu parto para o trabalho. Eu vou pegar um pouquinho de selador e daí eu vou dizer para vocês qual é a dica então. Então, a gente vai preparar o nosso selador para passar no nosso móvel. E quando a gente chegar nesses cantinhos, o que acontece é que a nossa estopa, a nossa boneca, ela pode deixar marcas ou acúmulos na chegada nesses cantos. E às vezes tem alguns lugares que ela não alcança. Então, a nossa dica é a seguinte. A gente vai usar junto com o selador. Então a gente vai derrubar um pouquinho de selador ali e do ladinho a gente vai colocar um óleozinho. Pode ser o óleo de máquina que a gente usa para deixar as nossas máquinas ok, ou também aquele óleozinho que a gente passa às vezes nos móveis. Pode ser de cedro, pode ser de peroba, um óleozinho. A gente vai colocar então o selador e o óleozinho do lado e vai dar uma misturadinha no cantinho da nossa estopa onde a gente quer, no cantinho da nossa boneca onde a gente quer que chegue nos cantinhos do nosso móvel. E essa é a minha dica. E eu vou dizer para vocês que faz diferença quando a gente trabalha com um móvel cheio de trabalhos, entalhes, até mesmo nas portas, nos cantinhos das portas. O nosso olhar acaba ficando naqueles defeitinhos. A gente acaba vendo que não tá bom. E o óleozinho faz com que a gente facilita bastante o acabamento do nosso trabalho. E é bem importante. Facilita muito, gente. Esse é um pulo do gato que a gente traz há muito tempo nas nossas dicas e que a gente resolveu, então a Paula resolveu usar aqui como dica. Porque realmente, em certas partes a gente não consegue chegar. E aí a gente começa a ficar nervoso, porque começa a acumular, a nossa boneca começa a travar, e principalmente quando ela está muito carregada. Né? Então a gente pode dar uma lavadinha,
passar um pouquinho de tinta na nossa boneca, limpar, dar uma limpadinha nela e aí sim usar um óleo. Tem gente que faz isso que a Paula fez. Nós normalmente fazemos isso aqui. Pinga ali e pega junto, né, com coisa. Tem outras pessoas que pingam diretamente na boneca. Passam, pegam lá o selador e pingam na boneca para passar. Então, uma dica esperta, gente. Porque essas dicas, meus amigos, todo esse trabalho, todos que a gente falou aqui nesse programa e nos outros todos, tem apenas um objetivo, que é transformar o nosso móvel num objeto de apreciação. Que a gente possa apreciar aquele móvel com toda a sua exuberância e com toda a sua beleza. Por isso que a gente tem um conceito aqui na Madeira Prima, que a Paula vai nos explicar qual é que é esse conceito. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde. O futuro será mais verde.